Alô pessoal do canal O Maior de Todos os Tempos, sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e integrante do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos para o último confronto histórico deste ano de 2023, um ano que promete não deixar qualquer saudade no torcedor santista, mas pelo menos a gente começou a falar um pouco mais sobre história por aqui, sempre relatando, né, o confronto do próximo adversário do Santos, a história do Santos contra essa equipe. E é bem legal a gente poder reviver momentos do passado, até porque o nosso presente está bastante incerto, bastante ruim, e a gente torce para que o pior não aconteça nessa quarta-feira na Vila Belmiro. Estamos todos muito assustados, não estamos acostumados com esse tipo de situação, mas nos últimos 3 anos é a terceira vez que a gente chega numa competição na última rodada com chances reais de descenso. Uma pena que o Santos tenha chegado a esse estágio e a gente espera, a nossa torcida é para que a partir de uma nova administração agora em 2024, que o Santos possa voltar a ser aquele Santos que nos faz feliz, que nos enche de orgulho, de alegria, mas pelo menos, ou que pelo menos compete na parte de cima da tabela, que é lá que a gente tem que estar. Bom, hoje vamos falar sobre Santos e Fortaleza e o primeiro confronto entre as equipes aconteceu no ano de 1946. Isso, no final de 1946, o Santos embarcou rumo ao Nordeste e ao Norte do Brasil para realizar uma grandiosa excursão, né? Um tour por aqueles lados maravilhosos do nosso país e foi a primeira viagem de avião de uma delegação santista na história. Isso já no segundo ano de mandato do presidente Atier Jorge Cury, né? Um goleiro nosso que fez muito sucesso embaixo das traves e depois quando pegou a caneta e foi pro gabinete presidencial do Santos, conseguiu ser ainda melhor. Bom, entre os estados, o destino da excursão do Santos, o Ceará estava no roteiro, né? Antes, obviamente, de chegar lá, o Santos jogou no estado do Pernambuco, jogou também no Rio Grande do Norte, vencendo 5 dessas 6 partidas, sendo esse o único insucesso, um empate sem gols contra o Sport de Recife. No dia 22 de dezembro de 1946, o Santos enfrentou o Ceará pela primeira vez na história, venceu por 5-2. E no dia de Natal, isso mesmo, 25 de dezembro de 1946, o Santos jogou contra o Ferroviário e empatou em 2-2. E aí, no dia 29 de dezembro daquele ano, ainda 1946, o Santos pegou o Fortaleza pela primeira vez e goleou a equipe que era o atual campeão cearense. O Santos venceu por 4-1 com gols de Caxambu, Juju marcando contra, Zeferino e Maracaí. Bom, se jogar no dia de Natal não era tanto inusitado naquele momento, o Santos voltou a enfrentar o Fortaleza, mas desta vez no dia de Réveillon, 1º de janeiro de 1947. E novamente o Santos foi bem, novamente goleou, dessa vez por 4-0, com 2 gols do Aldo Frises, um do Rui e um do Caxambu. Ambas partidas foram disputadas no estádio Getúlio Vargas, em Fortaleza. E essa excursão durou pouco mais de 2 meses e com 15 jogos disputados, 12 vitórias e 3 empates, o Santos voltou para sua casa invicto, marcou 52 gols nessa gira e trouxe para a Vila Belmiro 2 novas taças. Bom, a ausência de grandes títulos nessa época fez com que essa façanha fosse bastante comemorada aqui em Santos e o time recebeu a alcunha dos jornalistas locais Rei do Norte e Nordeste do Brasil. Mas quando a gente fala por campeonato brasileiro, a primeira vez que as equipes se enfrentaram foi em 23 de janeiro de 1974. O Santos, jogando no estádio Presidente Vargas, venceu o Fortaleza por 5-1, com 2 gols dele, o Rei Pelé, Nenê, Mazinho e o Léo Oliveira,
completaram o placar para o alvinegro. O Geraldino marcou o gol de honra do Lion. O primeiro encontro entre Santos e Fortaleza na Vila Belmiro, que é o palco da partida dessa quarta-feira, só aconteceu 10 anos depois, no Campeonato Brasileiro de 1984. Fortaleza até surpreendeu o Santos, empatou em 1-1. O Wagner abriu o marcador aos 2 minutos da segunda etapa para os cearenses e o Lino empatou para o Peixe 2 minutos depois. E esse empate, que não era esperado pela torcida do Santos, fez com que a torcida vaiasse os jogadores do Alvinegro ao final do encontro. No segundo turno, jogando no Castelão, o Santos se mostrou superior e venceu por 4-1 com gols do Ronaldo Marques, que abriu o placar aos 13 minutos de jogo, Serginho, que marcou aos 41 o segundo gol do Santos. Aos 5 do segundo tempo, o Serginho marcou o seu segundo, o terceiro do Santos de falta. Isso mesmo, ele também fazia gols de falta. E aos 36 da segunda etapa, o Pita marcou o quarto gol santista. E o gol do Fortaleza foi marcado pelo Evilásio, né? Um ex-santista, e a lei do ex funcionou naquele dia. Bom, Santos e Fortaleza ficaram sem se enfrentar por 20 anos, e quando essas equipes se encontraram novamente, foi na Vila Belmiro. O Santos era o atual campeão brasileiro, vivia uma fase de lua de mel com sua torcida, Robinho e Diego tinham acabado de ser convocados para a seleção, Pelé estava presente ao estádio, e o Santos venceu por 4-0 o Fortaleza, com gols do Renato aos 35 minutos, Nenê aos 6 do segundo tempo, Douglas aos 36 e novamente o Renato aos 41 da etapa complementar. O Fortaleza acabou rebaixado naquele ano, 2003, e o Santos, depois de brigar pelo título com o Cruzeiro, terminou na segunda colocação. E aí as duas equipes voltaram a se enfrentar somente apenas em 2005, né? E na Vila Belmiro, um insosso 0-0. Em 2006, o jogo que o Santos mandou não foi disputado na Vila, e sim em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, e o Santos venceu por 2-0, com 2 gols de Rodrigos. O Tabata marcou aos 39 minutos e o Tiuí marcou aos 45. Fortaleza acabou rebaixado novamente em 2006 e aí só voltou a enfrentar o Santos 13 anos depois. Em um jogo que o torcedor santista guarda nas lembranças até que um certo trauma, né? O Santos chegou a abrir a 3-0 e aí ficou o famoso tava 3-0 e acabou cedendo empate para o Fortaleza na segunda etapa e entregando a liderança na mão do Flamengo, que igualava o Santos com 33 pontos. E aí depois o Flamengo passou o Santos e nunca mais conseguimos superá-los naquele campeonato de 2019. Então esse jogo ficou bastante marcado por torcedor, porque muitos acreditam que a derrocada daquele Santos, que parecia seguir para ser campeão, uma ótima campanha, obviamente, mas aquele 3-0 que se transformou em 3-3 ficou emblemático como uma partida que praticamente tirou o Santos da disputa, né, cabeça a cabeça com o Flamengo pelo título de 2019. Em 2020 as equipes se enfrentaram novamente, empataram em 1-1. Quem marcou pelo Santos foi o Madison, que agora está no Atlético Paranaense e inclusive fez um gol contra a gente na última partida. 2021, a última vitória do Santos contra o Fortaleza jogando na Vila Belmiro. 2 gols de Marcos Leonardo, um aos 25 do segundo tempo, de pênalti, e outro aos 45. Quem sabe o Marcos Leonardo não cisme de fazer mais 2 gols contra o Fortaleza. Precisaremos muito nessa quarta-feira. Marcos Leonardo de novo! O gol do alívio! O Santos é incaível! No último confronto na Vila, né, e que foi válido também pela última rodada do Campeonato Brasileiro, mas do ano anterior, o Fortaleza, que acabou sendo até o lanterna da competição em dado momento, fez uma arrancada histórica e se classificou para a Libertadores ao vencer um Santos que já não tinha mais o que disputar naquele campeonato por 2-0. Bom, é bastante triste o momento que a gente vive e torcemos para que o Santos vença logo no começo do jogo
porque ninguém está muito disposto a ficar sofrendo, que o Santos consiga fazer muitos gols, ou pelo menos alguns gols, logo no começo da partida para nos dar paz. Mas assim, boa sorte aos jogadores do Santos que estão deixando muito a desejar. Boa sorte aos torcedores do Santos que vão até a Vila Belmiro e todos os outros que vão sofrer em suas casas, em bares, em qualquer outro lugar, porque passar por isso não é muito bom e o torcedor do Santos não está acostumado, e esperamos que essa partida contra o Fortaleza signifique a nossa permanência na primeira divisão e que novos ventos cheguem à Vila Belmiro, ventos que possam nos levar para lugares melhores, certo? Um grande abraço, eu fico por aqui. Muito obrigado a todos vocês por nos acompanhar ao longo desse ano. Ano que vem, obviamente, tem mais e a gente espera que o Santos esteja melhor, para que fique melhor para todos nós, né? Beijo, tchau, tchau.